machismo globalmente ataca todas, né? Não de maneira igual, mas a todas. E aí ele tem que ser destruído, né? Eu preciso do feminismo porque eu quero andar na rua e eu não quero ser assediada, entendeu? Eu preciso do feminismo porque eu quero ser livre. Eu preciso do feminismo porque nós mulheres precisamos de justiça. Porque ainda perguntam que a vítima usava. Porque infelizmente hoje em dia o direito das mulheres ainda não é respeitado. Então a gente precisa do feminismo para fazer o nosso direito se valer. Tá aqui porque que a gente precisa de fato estar junto para combater essa cultura do estupro, combater o machismo. Eu acho que para a gente entender o feminismo é importante entender o que é uma mulher, né? O que é uma mulher na nossa sociedade, assim, né? O conceito de tudo na sociedade vai mudando ao longo das épocas, né? E o conceito de mulher foi mudando ao longo das épocas também, muito graças ao feminismo, né? Então, assim, se a gente pensar na década de 50, 40, né? A gente vai ter um conceito de mulher que é tão restrito e tão recortado, né? E acaba... Porque, assim, o feminismo, ele nasce do machismo, né? O machismo, ele existe independente da época e dependente da sociedade que a gente está. Se a gente está no feudalismo, se a gente está no capitalismo, se a gente está na pré-história, né? O machismo, ele existe porque um dia o homem descobriu que ele tinha mais força física do que a mulher e aí ele usou isso politicamente, né? Pra tudo, assim. Mas, voltando, se a gente pensar no que é uma mulher, se você perguntar, voltar na máquina do tempo, perguntar pra alguém o que é uma mulher nos anos 40, né? A pessoa vai te responder, se for um homem vai te responder, minha esposa, né? A minha mãe, a mulher que limpa a minha casa, a mulher que me renova, né? Se a gente pensar no capitalismo a mulher é isso, né? Aí na época de 40 e 50, né? Ela é responsável por fazer o trabalho não remunerado de renovar o trabalhador para o trabalho remunerado, né? Então o homem trabalhador, que é considerado trabalhador e sai de casa, ele vai para o trabalho e lá ele é explorado, né? E aí eu tô falando do ponto de vista da feminista comunista, né? Porque eu sou uma feminista comunista. Ele volta para casa e a mulher, ela é essa criatura que faz o trabalho de renová-lo para o trabalho de novo, né? Então ela lava as roupas dele, ela deixa uma casa limpa para que ele chegue, ele encontre a casa limpa, ele possa se sentir bem, né? Ela deixa uma casa arrumada para que ele possa tomar um banho, ela faz a comida dele para renovar as energias dele, né? Para que ele possa dormir numa cama limpa, numa casa limpa, né? Para que ele possa ver os filhos dele bem arrumados, para que ele possa ter o sexo dele quando ele chegar em casa. E a mulher perfumada, e essa mulher, ela é a mulher branca, né? Isso é uma mulher dos anos 40, né? Dos anos 50, assim. Por conta desse conceito limitado de mulher, e aí nasce o feminismo, que é o questionamento de... Mas as mulheres são só isso, né? Elas são só essa trabalhadora, não, que na verdade é uma escrava, né? Elas são só essa escrava que renova o homem para o trabalho, né? Será que as mulheres não são mais coisas? Será que as mulheres também não querem ser essa pessoa trabalhadora, né? Será que essas mulheres também não querem ter sua própria independência? As mulheres podem não querer casar, as mulheres... Mas isso a gente já conhece, né? Porque a gente ouve muito falar de feminismo nesses termos. Acontece que quando toda essa história estava acontecendo aí, né? As mulheres questionando esse conceito do que é a mulher, da mulher que renova o cara, da mulher do lar, da mãe, a mãe que sustenta, né, que alimenta, que é amor, que é delicada, que é... As mulheres negras já eram outra coisa, né? As mulheres negras não eram mulheres nessa época. As mulheres negras eram outra vibe, né, como diz o outro. Elas já estavam trabalhando, elas já eram escravizadas, né? Elas estavam criando os filhos das brancas para que as brancas pudessem estar com o marido, né, pá, de noite e tal. Então, era outro processo, né? Na década de 60 é quando as mulheres negras começam a se embrenhar no feminismo, né? Era um embrenhamento mesmo, sabe? Mata, e aí você se embrenha. Era muito disso, porque toda a política que era pensada pelas brancas eram pensadas do ponto de vista delas, da vida delas, né? E a vida delas era aquilo, a casa, o lar, os filhos, o marido, o pá. E não contemplava as mulheres negras, né?
E aí a gente começa a falar sobre alguma coisa que no futuro, né, no caso hoje, vai ser o feminismo negro, né? O feminismo negro começa com esse nome ano retrasado, né? 3, 4 anos atrás, sei lá. Mas ele já existia nessa época, porque já existiam algumas mulheres negras que diziam assim, ó, a gente tem que rever esse feminismo aí, né? E o quão isso é importante, né? O quão isso é importante porque a gente precisa pensar muito nessa coisa de como tudo vai mudando ao longo dos anos, né? Nessa época, por exemplo, as mulheres não estavam prestando atenção que existiam as lésbicas, entendeu? E que o machismo que as mulheres lésbicas brancas sofriam era totalmente diferente daquela mulher branca, heterossexual, casada, com 2 filhos, um casalzinho. Um vestido de azul, outro vestido de rosa, né? E aí o feminismo começou a pensar nisso, né? Existe uma história muito boa que inúmeras convenções, né, de feministas, quando as mulheres negras começaram a entrar, né? E aí começou as lésbicas a entrarem. As mulheres héteros não aceitavam as lésbicas no feminismo. E aí elas se questionavam, né? Nossa, mas será que a gente deve falar sobre isso agora, né? Será que a gente não deve deixar isso para depois? E aí no meio desse processo as mulheres lésbicas começaram a pensar assim, ó, pois vamos ensinar essas gatas aí, né? E aí o que foi que elas fizeram? Elas foram para um congresso de feministas e elas foram como se elas fossem héteros e tal. E aí chegaram lá e começaram a fazer uma performance no meio do negócio, assim, tipo um auditório. Começaram a fazer uma performance, cercaram as gatas, assim. Fizeram uma roda de modo que elas não podiam sair para todos os lugares que elas olhassem. Tinha as meninas, né, lésbicas fazendo uma performance com coisas escritas na camisa e tal. E aí existem muitas histórias sobre como algumas mulheres dessa época receberam isso, né? Algumas no sentido de, nossa, como elas são violentas, né? Que é, na verdade, a reação que o homem tem quando a gente fala de feminismo, né? Vocês querem separar os homens das mulheres, vocês estão sendo violentas, as feministas são violentas, né? E aí as mulheres héteros olharam para as lésbicas e disseram, vocês estão sendo violentas, vocês querem separar as mulheres, vocês, né? E aí olhavam para as negras, as brancas e diziam, vocês querem separar as mulheres, vocês querem dividir o feminismo, né? Quando, na verdade, todo o tempo a gente estava dividida. Né? Historicamente, as mulheres estão todas divididas, homens e mulheres estão divididas, entre as mulheres nós estamos divididas, porque a história construiu a gente assim. Né? Na história a gente tem oprimido e opressor de todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. E aí eu acho que é importante falar sobre isso quando a gente fala sobre feminismo, né? Porque hoje a gente tem uma visão muito mais limpa, eu acho que o tempo ele limpa a nossa visão, né? E aí hoje a gente tem uma visão muito mais limpa do que foi a nossa história e de que cada uma de nós é, né? Então, eu lembro que quando eu comecei no feminismo, eu comecei a militar, eu tinha poucas meninas negras, né? Dos movimentos. E aí elas falavam sobre feminismo e sobre o que é o machismo, né? E elas vinham falar pra mim que o machismo era entender a mulher como delicada, entender a mulher como incapaz, entender... E aí eu olhava e falava, cara, isso não acontece comigo. Eu não esperam de mim que eu seja delicada, não esperam de mim que eu seja essa mulherzinha da casa e tal. E depois de uns anos, né, depois de uns 2, 3 anos, eu fui compreender que na verdade não era que eu não devia ser feminista porque aquele feminismo me representava. Porque o machismo era aquilo e eu não sofria aquilo, né? Assédio na rua, por exemplo, eu não sou mulher assediada na rua. E aí eu fui entender depois o que era, afinal. Acontece que o machismo que eu sofro é totalmente diferente do machismo que minhas companheiras brancas sofrem. Né? Por quê? Porque eu sou uma mulher negra. E eu não sou a mulher negra, a mulata de exportação. Eu sou uma mulher negra magra, então eu não vou ser a mulher assediada na rua. Entendeu? Eu vou ser a mulher que é animalizada, né? A mulher que é vista como uma barraqueira, por exemplo, né? É a Rita Baiana do Cortiço, né? O Aloysio de Azevedo, ele tem um livro chamado Cortiço, que ele fala sobre isso. Que ele conta uma história, né? E aí uma das personagens é uma mulher negra. E ele descreve ela como uma pessoa extremamente sexualizada e extremamente barraqueira, porque é isso que as mulheres negras são. Né? E animalizada, né? E tudo. Então, assim, o quão é importante a gente conseguir compreender que existem muitos aspectos na nossa vida, na nossa sociedade, para serem avaliados, e sobre como o machismo ataca diferentes mulheres, e sobre como essas mulheres devem responder diferente também.
né? E, ai, Roberta, mas você está realmente separando as mulheres porque elas devem responder diferentes, mas eu não estou dizendo que elas devem responder diferentes se odiando. Estou dizendo que cada mulher responde diferente ao machismo com o seu feminismo, mas compreendendo que o machismo globalmente ataca todas, né? Não de maneira igual, mas a todas. E aí ele tem que ser destruído, né? Agora também é importante pensar que o machismo ele não é essa entidade abstrata, né? Como um Deus, uma coisa assim, né? Ele é plenamente concreto na sociedade capitalista, né? A sociedade capitalista, ela explora mais mulheres, ela explora mais ainda as mulheres negras, né? A gente vê essa diferença de salário. Hoje ainda a gente tem diferença de salário, né? Do homem branco para a mulher negra, a diferença de salário é enorme, fazendo a mesma função, né? Então, como é que isso faz com que... Como é que o machismo gera lucro para o capitalismo, né? Como é que o machismo gera lucro? Como é que o racismo gera lucro? Como é que a LGBTfobia gera lucro, né? E como isso está personificado nos mais diferentes atos do nosso dia a dia, né? Na sala de aula, quando seu professor é racista, quando seu professor é machista, né? Na sua autoconfiança, na sua capacidade de responder, sabe? Quando são machistas com você consegue responder isso à altura, né? Porque o machismo te criou pra ficar calada. Se cuida, machista, América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, machista, América Latina vai ser toda feminista. Quando a pessoa sofre qualquer tipo de abuso, ela nunca vai estar pedindo pra ser estuprada, abusada, passar a mão, que é a coisa mais horrível possível. Porque ela tá só vivendo a vida dela. Se a menina tá de short, se ela tá de calça, tanto vai fazer. O cara não tem o menor jeito de chegar e passar a mão ou olhar. Não olhar, dói. O cara secar a menina dói demais. É horrível. E quando a pessoa diz que a menina tem culpa, ela tava usando êxtase ou qualquer outra coisa, não justifica. Porque se justificar, tipo, a pessoa tá comprando um celular e ela tá andando na rua, ela tá pedindo pra ser assaltada. Você vai pela mesma linha de raciocínio. É ridículo. Acerca do estupro, né, do episódio do estupro que rolou. E aí, as pessoas ficaram muito colocando acerca de que o Bolsonaro é uma pessoa muito massa, porque ele veio com a ideia de castração química e com as ideias de pena de morte. E aí eu até coloquei em alguns locais que é muita ignorância ou até mesmo má fé dessas pessoas acharem que em um contexto judiciário como o nosso, que é extremamente enviesado, onde a justiça por si ela não é idônea, né? Acontece apenas com preto e pobre, a gente sabe disso, que preto e pobre que rouba um pacote de macarrão é preso e um rico que atropela alguém não é preso. É muita ingenuidade ou muita má fé de alguém achar que isso vai mesmo rolar, né? Que o que iria acontecer é apenas pessoas pobres iriam ser mortas. Apenas pessoas pretas e pobres iriam ser mortas. E aí uma pessoa que acredita tanto no Estado, que bota tanta fé no Estado, para o Estado ser capaz de decidir a vida das pessoas, é uma pessoa que talvez não seja tão reacionária assim, né? Porque acreditar tanto assim no Estado não é algo das pessoas que são ditas liberais e direitistas, né? E aí quando eu coloquei esses comentários na internet e tal, eu recebi diversas mensagens de ódio. Inclusive ontem eu fiquei bem assustada, assim, né? Porque eu nunca tinha me colocado, assim, nesses canais de internet, nesses locais, de internet mesmo. E aí eu recebi mensagens de ódio. Tipo, ontem eu fui olhar naquelas outras do Facebook e tinha um cara falando que eu sinto tesão por estupradores e que eu deveria casar com um estuprador e que eu sou louca porque eu não coaduno com as ideias do Bolsonaro. E aí, esse é o tipo de argumento, né, que foi colocado. E aí, foi uma coisa que meio que me entristeceu, mas... Okay. E aí, esse é o caminho mesmo das pessoas que curtem o Bolsonaro. Se você pudesse escrever o feminismo em uma palavra, qual palavra você escolheria? Igualdade. Basicamente, igualdade de gênero. Luta. Liberdade.
Mexeu com todas! Mexeu com uma! Mexeu com todas! Vou largar, arrepiei. Tem uma construção lá perto de casa e tipo, eu sempre passava lá, eu e minha irmã, e eu moro perto da praia, e a gente ia de biquíni e tal, essas coisas, descendo assim a rua. Aí tinha uma construção e esses pedreiros sempre ficavam falando coisas pra gente, tipo, falando assim, ei, vem cá, não sei o quê, se você não vier aqui eu vou descer aí e tal, e ficava subiando e esse tipo de coisa chamando nossa atenção. E a gente nunca olhava, a gente tinha muito medo. E aí a minha mãe ficou muito irritada por isso, por eles estarem fazendo esse tipo de coisa. E aí ela foi lá, querida, bafônica, falou assim, ó, eu quero que vocês respeitem as minhas filhas, porque elas têm o direito de passar aqui e elas não merecem que vocês fiquem assobiando e falando um monte de coisa. Se fosse a mãe de vocês, a filha de vocês, a esposa de vocês, vocês não iam gostar. E aí depois disso, a minha mãe foi lá e conversou com eles, depois disso eles pararam de mexer com a gente e tal. E tipo, é muito melhor a gente poder descer a rua sabendo que a gente não vai ser chamada a atenção e que agora é um pouco mais seguro, porque antigamente eles falavam que iam descer lá e onde a gente estava, e aí é ruim. A Letícia foi pra dentro do dormir 4 horas da manhã. Somos assediados a partir do momento que nós saímos de casa, né, que nós dobramos a esquina, a gente escuta piadinhas infames, enfim. A gente é assediado dentro do ônibus, somos assediados dentro da própria casa. Tem muita mulher que é abusada sexualmente pelo próprio parceiro e não sabe. Eu mesma, inclusive, já fui abusada sexualmente por um parceiro meu e não sabia, porque as pessoas acabam implantando na tua cabeça como se fosse normal, desde que não é normal. E aí quando você conhece o feminismo, como foi no meu caso, que você aprende a pensar, a refletir e a libertar-se, aí você vê que aquilo não é normal e a sociedade te impõe que é normal, mas não é normal. O estupro não é normal. O parceiro te abusar não é normal. É urgente a gente resgatar a consciência das mulheres, a força das mulheres e também chamar a atenção de toda a sociedade para essa força, para essa luta, para a liberdade da mulher e do seu corpo. Eu simplesmente quero ser livre, sabe? E muitas vezes é ruim ter que lutar muito para ter direitos que, por direito, já deveriam ser meus. Então, ter que lutar para ser livre, para andar na hora que eu quero, na rua, para vestir o que eu quero, sem precisar ter medo, é muito complicado e é muito massacrante. Mexeu com uma! Mexeu com todas! Mulheres unidas jamais serão vencidas! Machistas, fascistas, não passarão! Machistas, fascistas, não passarão! Mulheres unidas jamais serão vencidas! Mulheres unidas jamais serão vencidas! Achei essa da cena. Não foram
gente ter os mesmos direitos, sobre a gente não ter uma relação hierárquica, né? Mas é sobre os diferentes existirem. A gente é humanamente diferente. A gente é humanamente diferente. Você está menstruada, você não pode carregar pedra, entendeu? Ponto, isso é ser diferente. Sabe? Agora o problema é você olhar para o fato de que você menstruou e ele não menstrua e você dizer, isso é melhor que isso. Entendeu? É você dizer, eu sou uma menina e ele é um menino. Ser menina é melhor que ser menina. Entendeu? Ser menino tem esses direitos, ser menina não tem esses direitos. Tem esses outros direitos que o menino não tem. Pá, isso é que é o problema. Esse é o problema. O negócio é a equidade, entendeu? Não é igual. Não é igual. Sabe por que você não pode falar, amiguinho? Porque você fala demais. Porque é só você que fala. Porque é só o homem que fala o tempo todo. Por isso que você não pode falar. E aí, como a minha voz é podada, eu tenho o direito